Olá, boa tarde a todos. Agora iremos apresentar o nosso trabalho de fisiologia vegetal, no qual a gente ficou responsável por construir um mapa mental. O livro que a gente utilizou para esse trabalho foi o livro de Fisiologia e Desenvolvimento Vegetal, que é a 6ª edição, que foi escrito por Lincoln Tais, Eduardo Zeider, Ian Max Muller e Augusto Murphy. Este é um livro para o público do ensino superior. E o conteúdo no qual a gente utilizou, o conteúdo abordado para a elaboração desse mapa mental foi o capítulo 23, que é Interações Bióticas, que ele faz parte da unidade 3, que é de Crescimento e Desenvolvimento. Então, como tema principal do nosso mapa mental, as interações bióticas, onde em muitos habitats naturais as plantas vivem em diversos ambientes complexos, nos quais elas irão interagir com uma grande diversidade de organismos. Algumas dessas interações são claramente benéficas ou melhor, podendo ser até essencial tanto para a planta quanto para o organismo. Essas interações benéficas, elas são denominadas de mutualismo. Alguns exemplos de mutualismo eles abrangem as interações de planta e polinizador, a relação simbiótica entre micorrizas, entre raízes e fungos, os fungos endofíticos, fixadores de nitrogênio e leguminosas, dentre outros. Falando agora sobre as interações benéficas que ocorrem entre as plantas e os micro-organismos, é possível que essas associações simbióticas entre as algas e fungos sejam tão antigas que são até bem antes que o próprio surgimento das primeiras plantas terrestres. Onde, por exemplo, os primeiros líquens, que é uma associação que ocorre de forma obrigatória entre um fungo e uma alga verde ou uma cianobactéria, apareceu em registros fósseis há cerca de 400 milhões de anos atrás. No ambiente natural, as plantas terrestres são colonizadas por uma ampla diversidade de micro-organismos benéficos. Entre eles estão os fungos endófitos, que podemos também conhecer como endofitismo, que é um tipo de endossimbiose, onde geralmente uma bactéria ou um fungo ele vive no interior de uma planta, pelo menos durante parte da sua vida e aparentemente, sem causar nenhuma doença a esta planta. E também as micorrizas e dentre muitos outros. A simbiose com micorrizas arbusculares, ela é bem antiga, como já mencionei anteriormente, que é há mais de 400 milhões de anos atrás, onde um parceiro fúngico nessas associações micorrízicas arbusculares, ela pertence a um antigo filo, que é o Glomeromicota, que perdeu a capacidade de completar seu ciclo de vida fora da planta, e isso ocorreu devido à dificuldade de realização de análises genéticas. Indo para um novo ponto, que é as associações com micorrizas arbusculares e a simbiose de fixação de nitrogênio, elas envolvem rotas de sinalização. No caso, em leguminosas e vários outros genes simbióticos essenciais são requeridos para a nodulação e para a formação das micorrizas arbuscular.
Isso irá sugerir que a interação entre leguminosas e rizóbios fixadores de nitrogênio evoluiu a partir de interações mais antigas entre plantas e fungos micorrízicos, onde a simbiose com fixadores de nitrogênio e com micorrizas arbusculares também podem envolver receptores relacionados, onde esses receptores são necessários para a recepção de oligômeros de quitina relacionados à defesa. Interações nocivas entre plantas, patógenos e herbívoros. A patologia vegetal é o estudo de doenças de plantas. Os micro-organismos que provocam doenças infecciosas em plantas abrangem os fungos, os homicetos, as bactérias e os vírus. A maioria dos fungos pertence aos ascomicetos ou basquiomicetos. Os homicetos são organismos semelhantes aos fungos. As bactérias fitopatogênicas, elas causam doenças graves, porém não tão devastadoras como os fungos, que foi o causador da requeima da batata da grande fome irlandesa. Além de patógenos microbianos, cerca de metade de quase 1 milhão de espécies de insetos se alimentam de plantas. A coevolução foi muito importante para a interação planta e inseto. Os insetos desenvolveram diversos estilos e comportamentos alimentares. Já as plantas, elas desenvolveram mecanismos para se defender contra herbívora e insetos, incluindo as barreiras mecânicas, defesas químicas e defesas induzidas diretas ou indiretas. Barreiras mecânicas fornecem uma primeira linha de defesa contra insetos, pragas e patógenos. As barreiras mecânicas possuem estruturas de superfície cristais minerais e movimentos foliares tigmonásticos. Elas são induzidas pelo toque. As estruturas de superfície mais comuns são os espinhos, gloquídeos, acúlios e tricomas. Os espinhos, podemos citar como exemplo os do limoeiro, que são ramos modificados na posição da axila de uma folha. Os gloquídeos são caracterizados pelos cactos, ou seja, as folhas modificadas. Os acúlios podem ser encontrados no caule dos pecíolos das roseiras. Eles são formados pela epiderme e os tricomas em caules de folhas de tomateiro, que são derivados de células epidérmicas. Além de servirem como barreiras à herbívora de insetos, os tricomas também podem ser utilizados quando dobrados ou danificados para atuar como sensores de herbívora, emitindo sinais elétricos ou químicos às células adjacentes. Esses sinais podem desencadear a indução de compostos de defesa no mesófilo da folha. E por último, agora falando sobre os metabólitos secundários vegetais que podem afastar insetos herbívoros. Os mecanismos de defesas químicas, eles irão compreender uma segunda linha de defesa, que é contra as pragas e patógenos, onde as plantas elas são capazes de produzirem uma grande diversidade de produtos químicos, no qual os mesmos poderão ser classificados de duas maneiras, sendo assim os metabólitos primários e secundários.
Os metabólitos primários, eles são aqueles compostos ao qual todas as plantas produzem e que vão estar diretamente envolvidos no seu crescimento e no desenvolvimento das plantas, né? E eles podem estar inclusos nesses metabólitos açúcares, aminoácidos, lipídios, dentre outros. E já os metabólitos secundários, ou também chamados de metabólitos especializados, ao contrário do primeiro, ele é altamente específico, espécie, ou seja, são espécies específicas e, no seu geral, eles pertencem a uma das 3 principais classes de moléculas, que são elas terpenos, compostos fenólicos ou alcaloides. E há uma exceção bem importante em relação a essa regra, que está relacionada ao grupo de 5 hormônios vegetais, que são as citocininas, as gibberelinas, brasinosteroides, o ácido abscísico e a esfigolactona, onde todos os derivados de uma dessas rotas. Porém, eles são considerados metabólitos primários, pois todas as plantas elas irão necessitar desses metabólitos para o crescimento e desenvolvimento. Portanto, possui uma maquinaria bioquímica para a sua síntese. E para completar, a auxina e o etileno, eles são hormônios sintetizados pelo metabolismo primário, uma vez que seus precursores são os aminoácidos. Este trabalho foi desenvolvido e apresentado por mim, Luana Érica Brandão Lima, e pela Elizabeth Vasconcelos dos Santos. Nossa apresentação chega ao fim e obrigada.